Jesus Cristo Web Rádio apresenta Papo de Crente. Apresentação: Jackson. Graça e paz, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. Hoje vamos falar sobre o perigo da idolatria. Vamos então à primeira passagem que está em Salmos 135, 15. Os ídolos são dos gentios, são prata e ouro, obra de mão de homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos e não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nem há respiro algum nas suas bocas. Salmos 135, 15. Talvez você esteja se perguntando: esse estudo vai falar sobre os seguidores da igreja romana, que se ajoelham diante de suas imagens de barro. Entenda, a idolatria é tudo aquilo que você coloca à frente de Deus. Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento, Lucas 10, 27. Então, se você ama mais o seu filho, a sua filha ou algum parente mais do que a Deus, isso é idolatria, pois seu filho, sua filha ou seus parentes são os seus ídolos, entende? Jesus disse: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Hoje no Brasil temos a maior idolatria, que muitas vezes está até mesmo à frente das imagens católicas, que é o futebol. Há pessoas que são completamente apaixonadas pelo seu time de futebol. Muitas vezes assistimos nos noticiários casos de torcedores que matam ou morrem por causa do seu time de futebol, seu time do coração. O futebol é uma idolatria. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Então há pessoas que a idolatria é o seu próprio automóvel, por exemplo. É a sua moto, o seu apartamento, ou a sua casa, as suas roupas, os seus sapatos, as suas joias, etc, etc, etc. E assim vai, né? Tem outras que a idolatria é o seu chefe, o seu trabalho, é o seu diploma, é as suas medalhas, é as suas coleções, são as suas viagens e também etc, etc, etc. Então diz a Bíblia, 1 João 3,17, quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Veja bem, gente, algumas pessoas são idólatras do seu próprio corpo, vivendo grande parte da vida dentro de academias, fazendo dietas mirabolantes, tomando hormônios, suplementos e até acabam perdendo a saúde ou até mesmo a própria vida, tentando ganhar mais massa muscular. Outras pessoas querem ficar magras e acabam sofrendo de anorexia, que é um distúrbio alimentar que provoca uma perda de peso acima do que é considerado saudável, né, para a idade e altura de uma pessoa. Então, esse amor incontrolável pela boa forma do corpo, como cirurgias corretivas, né, cirurgias plásticas, sem fim, cirurgias corretivas sem fim, também é uma forma de idolatria ao próprio corpo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Então parece que vivemos em um mundo onde não existe Deus, não existe a morte. O principal objetivo da vida é aproveitar a vida, porque a vida é curta. E realmente, a vida é curta e será curta para os idólatras, pois não alcançarão de forma alguma a vida eterna quem é idólatra. Jesus disse: pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, 26. Quando um idólatra morre, ninguém coloca em seu caixão o seu carro, a sua casa e assim por diante, né? No caixão só cabe ele, o defunto, o morto. E se mesmo assim coubesse bens materiais, o que adiantaria, já que ele está morto? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2,16. A idolatria está em tudo que você ama acima de Deus. Porque se o que for para você, aquele objeto ou aquela pessoa, maior do que Deus,
essa pessoa vai ser o seu Deus, entende? Em Isaías 42:8 diz, e é claro para todo mundo, eu sou o Senhor Deus. Veja aqui que o Senhor Deus em letra maiúscula. Eu sou o Senhor Deus, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outros não dividirei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42:8. Deus adverte na Bíblia Sagrada, maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição de um Deus ou de um santo, pois é abominação ao Senhor, obra da mão de artífice, e a puser em sua casa. Deuteronômio 27:15. Gente, preste muita atenção agora nessa passagem de Isaías 44:15. Então serve ao homem para queimar a madeira e se aquentar, e os acende e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e ajoelha-se diante dela. Metade da madeira queima no fogo. Com a outra metade prepara a carne para comer, assa e farta-se dela. Também se esquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto da madeira faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz, livra-me, portanto, tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam, e nenhum deles cai em si, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer, metade da madeira queimei no fogo, e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne, e a comi, e eu faria do resto uma abominação, uma imagem? Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado o desviou, de maneira que já não pode livrar a sua alma, nem dizer, porventura não há uma mentira na minha mão? Isaías 44:15. E também Deuteronômio 7:25 diz, as imagens de escultura dos deuses queimarás a fogo, ou seja, jogarás fora. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois a abominação é ao Senhor, teu verdadeiro Deus. Não porás a imagem, pois é abominação em tua casa, para que não sejas anátema, que significa maldito. Assim como ela, de todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque é maldição. Deuteronômio 7:25. A idolatria não se restringe à adoração de imagens, mas sim à ocupação com qualquer coisa que achamos poder nos deixar felizes e realizados, gente. E isso é muito importante que você saiba. As igrejas neopentecostais dos dias de hoje, que você vê na TV, são antros de idolatria, tão graves quanto a idolatria e a superstição encontrada nos cultos pagãos, com pastores distribuindo a rosa ungida, água do Rio Jordão, óleo de Israel, areia da Terra Santa e muitas outras coisas. Então, muitas pessoas estão seguindo esses pastores em busca de coisas como saúde, prosperidade, novo emprego, dinheiro, e que acham ser a solução para todos os seus problemas. Saúde e prosperidade são seus ídolos, então você está idolatrando isso. Nesses lugares você encontra à venda uma seleção de objetos de idolatria que fariam a Aparecida do Norte parecer coisa de amadores. A idolatria tomou conta de muitas igrejas evangélicas. Veja bem, não todas, tá? Não todas, mas de muitas igrejas evangélicas. A conclusão é óbvia: as falsas profecias e a corrupção sacerdotal, tendo em vista atender os anseios do público. Ou seja, hoje o pastor fala no púlpito aquilo que o povo gosta de ouvir. E é por isso que eles fazem isso, para manter as suas igrejas cheias, para poder ganhar dinheiro no povo. As igrejas, não todas, tá, estão a serviço da satisfação de seus clientes, gerando falsa esperança, entretenimento e manipulação à palavra por meio de ilusão de uma falsa espiritualidade. Então, muitos dos tais profetas, pastores, bispos, sacerdotes, estão tomando a glória devida a Deus para si próprio. Eles transformam a si próprios em ídolos e são adorados como tal, como ídolos. Jesus disse, porque surgirão falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mateus 24:24. Então, voltando ao catolicismo romano,
Entrar em um debate sobre o significado da idolatria com o católico é perda de tempo, porque a coisa vai ficar no âmbito filosófico, vai ficar no âmbito linguístico e assim por diante. Então, tentar combater cada um de seus erros seria contraproducente, pois são muitos. E se você quiser que um cão largue o osso, não tenta tirar dele, mostre um filé. Você é católico? Então o senhor deve conhecer a história de Santo Antônio, não é verdade? Então, de quem Santo Antônio era devoto? Era devoto de Jesus? Então siga o exemplo dos santos, seja adorador de Jesus Cristo. Quando o apóstolo Pedro foi pregar a respeito de Jesus em Cesareia, um seguidor chamado Cornélio o estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Atos 10, 24. Então, se você é adorador de Maria, seja obediente ao mandamento de Maria. O que Maria disse em João 2,5? Leia na sua Bíblia católica. O que Maria disse em João 2,5? Faça tudo que ele, Jesus, mandar. Então, se ela que poderia ir direto àquele que disse, vinde a mim, ou seja, Jesus Cristo, por que iria a mãe, que era tão necessitada como qualquer um de nós, a ponto de precisar de ser amparada e cuidada pelo discípulo João após a morte de seu filho Jesus Cristo? Jesus, morrendo na cruz, disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João 19, 27. Então existem muitos católicos salvos, gente. E é isso que você ouviu. Existem muitos católicos salvos, mesmo dentro do catolicismo, porém estão presos ao medo e à superstição que envolvem aquela religião. Se estão salvos é por crerem em Cristo e não por serem católicos. Muitos deles não entendem que Jesus, o mesmo Jesus de quem eles ouvem tanto falar nas missas, foi o único que deu a sua própria vida para a salvação de muitos. E para obter essa salvação, eles têm que colocar Jesus em primeiro lugar nas suas vidas, acima de qualquer coisa. Em Hebreus 9, 28 diz: Jesus Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Hebreus 9, 28. Idolatria ao dinheiro. Se você é adorador da prosperidade material, como muitos que enchem os templos neopentecostais, entenda que se a vida aqui fosse boa, próspera e confortável, ninguém, ao morrer, iria querer mudar-se para o céu, não é verdade? Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. 1 Timóteo 6,8. Então, gente, não perca mais tempo vivendo essa vida adorando as coisas do mundo. Jesus disse: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mateus 16, 25. Não pense que isso será fácil não, gente. Não é fácil. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque sois do mundo, antes vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Isso quem disse foi Jesus Cristo. Está em João 15, 19. Você certamente vai perder amigos. Jesus disse: o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. João 17, 14. Os ídolos tornaram-se mais difíceis de detectar nesses tempos modernos, porque não são mais como uma estátua de ouro ou de um animal esculpido, como os mencionados no Antigo Testamento na nossa Bíblia. Estão presentes em todas as áreas da vida. Existem ídolos como comida, sexo, diversão, sucesso, dinheiro, realização, carreira, família. Podem ser algum líder religioso ou artista gospel, em especial quando o que eles falam é contrário ao que as Escrituras ensinam, entende? Então, esses tipos de ídolos são os mais difíceis de detectar,
pois são de caráter subjetivo. Qual seria a melhor maneira de impedir que isso aconteça? Basta cada um fazer o exame da sua consciência e se voltar verdadeiramente para Deus e abandonar a idolatria e seus ídolos. Voltemos a viver o Evangelho, gente. Continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia. Esta é a Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia.